Rashomon é um filme de 1950 dirigido por Kurosawa Akira, estrelado por Mifune Toshiro, Kyo Machiko, Shimura Takashi e Mori Masayuki. 4 pessoas recontam diferentes versões da história do assassinato de um homem e do estupro de sua esposa. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 239 na lista. Finalmente um filme que eu já tinha visto, porque eu falo que frequentemente é raro ter, né? Eu lembro que teve uns 2 ali na época do filme noir que eu já tinha visto. O Falcão Maltese é um, o Pacto de Sangue era outro que eu já tinha visto, e Fantasia. Eu acho que é basicamente os filmes que eu já tinha visto, assim. Mas agora finalmente a gente tem mais um filme que eu vi, vai ter mais alguns. Nessa leva de filmes japoneses aí dos anos 50 que tem alguns, vai ter mais alguns que eu já vi e alguns que eu nunca vi. Rashomon eu já vi, inclusive, acho que mais de uma vez. Antes de agora, né? Porque eu vi de novo pra fazer esse vídeo. Mas enfim, vamos começar com as curiosidades aí. Apesar do filme ter sido lançado em 1950, a produção começou em 1948, com o Kurosawa tentando fazer o filme pela Toho, que era a empresa, a produtora com quem ele estava acostumado a fazer filmes, né? Mas a Toho considerava um risco financeiro muito grande. E aí, 2 anos depois, outra pessoa envolvida ali na produção tentou vender a ideia de fazer esse filme pra Daiei, que é a produtora que acabou fazendo o filme no final das contas. E parece que a princípio eles também recusaram, mas o Kurosawa tinha acabado de fazer um outro filme chamado O Escândalo, que esse eu nunca vi. Mas ele tinha acabado de fazer esse filme aparentemente tinha feito um sucesso, e aí a Daiei acabou topando. E aí eu pulei um pouco, mas esse filme é baseado num conto de um escritor japonês chamado Akutagawa Ryunosuke, que é considerado por muitas pessoas como o maior escritor japonês que tem. Inclusive o principal prêmio literário que existe no Japão até hoje, é um prêmio que existe há muitos anos e existe até hoje, ele recebe o nome do Akutagawa, porque o Akutagawa é considerado aí por eles um grande mestre da literatura. E o filme, na verdade, adapta um outro conto que não o conto Rashomon. Rashomon é o nome de um conto do Akutagawa, mas o filme adapta um outro conto que se chama Dentro do Bosque, e esse Dentro do Bosque é o conto que realmente tem a história principal do filme Rashomon, enquanto o conto Rashomon serve de cenário para a história que está sendo contada. Então, vou explicar melhor. O conto Rashomon é sobre um cara que chega nesse portal de entrada da capital, que é o Rashomon. Rashomon é o nome do portal. E é esse cara que chega lá numa época em que muita crise, guerras, fome, incêndios, terremotos. É uma época, assim, bem terrível. E ele chega nesse lugar e o lugar tá essencialmente abandonado. Ele, a princípio, não vê, mas fala que ele acredita que o lugar tá repleto de corpos, cadáveres que simplesmente tacaram ali porque não tinha onde colocar. Depois ele encontra realmente esses cadáveres, isso é verdade, mas ele acaba encontrando uma mulher idosa que tá ali meio que roubando coisas dos mortos. Quando ele encontra ela, ela tá roubando o cabelo de uma mulher morta. E eles brigam num dilema sobre se é certo roubar dos mortos, já que eles não têm utilidade para isso mais, e a pessoa que tá roubando precisa, ou se é errado, antiético, sei lá. É meio que esse o tema do conto Rashomon. O filme pega parte disso, mas principalmente pega o cenário. Então, a parte que o filme começa com um cara chegando nesse lugar, nesse portal, e no filme tem 2 pessoas ali que não são personagens do conto Rashomon, são personagens do outro conto, mas estão ali e ele vai juntando essa coisa. Mas é isso, esse cenário do conto é tirado do conto Rashomon, que inclusive não, nos créditos de abertura nem diz que é baseado nesse, só diz que é baseado no outro. Mas bom, essa é a parte do conto Rashomon. O Dentro do Bosque, o conto é só uma coleção de depoimentos. Então o conto Dentro do Bosque funciona assim: depoimento do lenhador que encontrou o corpo, e aí vem o depoimento. Depoimento do monge budista que cruzou com a pessoa na estrada, aí vem o depoimento. Sabe, ele segue essa linha, e aí a gente tem os depoimentos dos 3 principais envolvidos ali. E aí é importante eu dizer que são os depoimentos dos 3 principais envolvidos, porque a sinopse que eu acabei de ler do Letterboxd diz 4 pessoas recontam diferentes versões da história. E no conto são só 3. Só os 3 envolvidos contam suas versões. O bandido conta a sua versão, a esposa do morto conta a sua versão, e o próprio morto conta a sua versão com a ajuda de uma médium para puxar a alma do morto para contar a versão dele. E no filme a gente tem uma 4ª versão, que é uma versão criada pelo Kurosawa.
Kurosawa, totalmente. Ela não existe na literatura, ela é 100% criada pelo Kurosawa. A sinopse é bem vaga, né? Realmente a sinopse é bem vaga, eu tô percebendo que eu tô falando essas coisas, de repente, se você não viu o filme, talvez o que eu tô falando seja um pouco confuso, né? Mas a ideia é que o filme são essas pessoas dando depoimentos sobre o que aconteceu nesse caso em que um homem com a esposa foram atacados por um bandido e o homem terminou morto. Isso é o que se sabe. Um homem estava andando com a esposa, um bandido atacou eles e no final o homem ficou morto. Essa é a certeza que se tem. E a coisa é que no depoimento deles, todos eles se acusam. Todos os três dizem que foram eles que mataram. Então o bandido diz que foi ele que matou, a esposa diz que foi ela que matou e o morto diz que foi ele que se matou. E essa é a grande coisa, a gente termina sem uma resposta do que realmente aconteceu, né? O quarto depoimento, que é esse que é inventado pro filme, seria uma versão do que o lenhador viu de verdade. Porque o lenhador, a princípio, ele encontrou o corpo só. É isso que ele conta no começo da história e é isso que ele diz no conto. Em ambas essas versões, ele só encontrou o corpo. Mas aí no final do filme, esse outro cara que chegou no Rashomon no começo da história, ele questiona o lenhador dizendo que o lenhador tá mentindo e força o lenhador a contar uma outra versão. O que ele realmente acha que aconteceu, porque ele fala que os três estão mentindo. Então ele faz o lenhador contar a versão dele e aí tem essa quarta versão que é exclusiva pro filme. Que é aí um ponto importante para coisas que eu vou comentar daqui a pouco. Mas bom, voltando para as curiosidades. A pós-produção do filme levou só uma semana, foi um filme feito com pouco dinheiro. Inclusive parece que ao longo dos anos aí diferentes relatos dizem que custou quantias variadas, inclusive alguns relatos não vindos do Japão botam lá em cima o valor de quanto custou o filme, mas tudo parece completamente ridículo. A Wikipedia comenta inclusive que um desses relatos faz parecer que esse filme custou mais caro do que Sete Samurais, que é o próximo filme, não é o próximo, é um dos próximos filmes do Kurosawa, que é um filme muito maior, com um elenco imensamente maior, com uma produção muito maior, um imenso número de figurantes. Esse filme, eu acho que não tem 10 atores no filme inteiro. Tem 6 pessoas no filme, e mais um que é o cara que capturou o bandido. Então tem 7 atores no filme inteiro, e um bebê. E é isso, sabe? Então assim, não faria nenhum sentido dizer que esse filme custou tão caro quanto o outro, que é uma produção visivelmente muito maior. Então tem um monte de problema aí. O consenso geral maior, pelo que eu encontro, é que o filme realmente custou bem barato, porque era considerado um risco por todas as produtoras, pelas que recusaram, e no fim pela própria que aceitou, o filme ainda era considerado um risco, então não teve esse dinheiro todo para investir. O Kurosawa era um diretor que estava tendo sucesso, mas também não era a celebridade que ele se tornou. Esse foi o filme que lançou a carreira dele, mais no Ocidente, mas aí eu acho que por tabela um pouco no Oriente, né? No Japão. Enfim. O Kurosawa queria inicialmente trabalhar só com atores que ele já conhecia, que ele já tinha trabalhado antes. E aí o Mifune Toshiro já tinha sido, se não me engano, o principal desse filme anterior dele. O Shimura Takashi já tinha feito alguma coisa com ele também, mas que eu não vou saber te dizer o que é. Esses dois fizeram muitos filmes com Kurosawa ao longo das suas respectivas carreiras aí. Tem muito filme do Kurosawa que tem esses dois. E aí ele queria a Hara Setsuko, que é uma das atrizes mais famosas dos anos aí 40, 50, acho que talvez até 60 do Japão. Ela era uma das grandes estrelas do cinema e ela já tinha trabalhado com Kurosawa também num filme de 46 e ele queria que ela fizesse a esposa, mas parece que o cunhado dela, que era cineasta também, não gostou da ideia, convenceu ela a não participar desse filme, não gostou dela nesse papel, né? E aí convenceu ela a não participar, mas aí o próximo filme do Kurosawa tem ela. Tá aí, realmente, o próximo filme do Kurosawa é O Idiota, que se eu não me engano é adaptado de um livro do Dostoiévski. O Idiota tem a Hara Setsuko. E aí parece que foram executivos da Daiei que recomendaram a Machiko, que é quem ficou com o papel no fim das contas, e o Kurosawa topou realmente contratar ela quando ele viu tanto que ela estava entusiasmada com o papel. A personagem dela tem a sobrancelha raspada, disse que ela raspou a sobrancelha para fazer o teste antes de conseguir o papel, sabe? Só pra já chegar mostrando o quanto ela tava afim, o quanto ela queria fazer, como ela ia ficar. E aí ele gostou desse entusiasmo dela e acabou topando. Uma coisa que o filme é bem famoso é pela iluminação. Fala-se muito na coisa do sol, da luz do sol passando pelas folhas no filme, né? O jeito como a luz do sol reflete nas coisas. A ideia de que eu acho que o nome do conto, apesar de não estar no filme, ele entra muito no cenário, né? A ideia do dentro do bosque, a história inteira se passa numa pequena clareira dentro de um bosque fechado. E eu acho que o jeito como isso é mostrado é um ponto que se fala muito sobre. E o Kurosawa queria muito usar a luz natural, mas justamente porque apesar de uma clareira numa mata meio fechada, era muito pouca
pouca luz para conseguir filmar. Então eles usaram truques de espelho. Eles usam espelhos para refletir a luz que estava vindo por uma outra área para jogar mais luz ali em cima da cena. E aparentemente essa técnica se tornou aí uma coisa muito elogiada e replicada em outros momentos. Parece que o filme fez um sucesso na bilheteria lá no Japão. Geralmente um filme estreava e ficava uma semana passando no cinema, o que é muito pouco tempo, né? Mas geralmente ficava uma semana passando no cinema e aparentemente esse filme chegou a ficar 2 ou 3 semanas em algumas salas aí. Então realmente teve mais sucesso do que era o normal e acabou se tornando aí o primeiro sucesso internacional do Kurosawa. E aí é interessante porque esse sucesso internacional veio do fato de que esse filme foi exibido no Festival de Veneza de 1951. E o jeito como isso aconteceu é que uma italiana que estudava Japão, cultura, cinema e coisas, e língua e tudo mais do Japão, morava no Japão nessa época. Ela tinha aberto uma empresa no Japão para levar filmes italianos para o Japão. Então parece que vários desses filmes do neorrealismo italiano que a gente tem visto aqui, Ladrões de Bicicleta, Roma Cidade Aberta, ela levou esses filmes para o Japão. E é um estilo de filme que combina muito com o estilo de filme japonês da época, então eu acho que deviam fazer bastante sucesso. Ela se chamava Giuliana Stramigioli e ela foi a responsável por levar esses filmes italianos para o Japão. E aí, por conta dessa relação que ela tinha ali com a indústria do cinema e Itália-Japão, ela conhecia pessoas no Festival de Veneza e ela insistiu para as pessoas do Festival de Veneza que ela achava que ela queria muito que levassem um filme japonês e ela queria que levassem Rashomon. Porém, diferente do sucesso que Rashomon acabou tendo no Ocidente, no Japão, as pessoas não gostavam, os críticos não gostaram muito desse filme. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas as pessoas não gostaram muito desse filme lá. E aí, as empresas do cinema japonês já não estavam muito interessados em mandar filme pra fora. Pra ser sincero, eles já não estavam muito interessados, eles falavam que o custo era muito alto, tinha que fazer cópias do filme, tinha que legendar, porque eu entendo que as próprias produtoras que estavam fazendo isso nessa época, elas estavam providenciando aí a legendagem do filme, achavam isso muito caro, não era interessante. Quando foram convencidos, não queriam que fosse Rashomon, porque eles não achavam que Rashomon combinava muito, era um exemplo, não achavam que Rashomon era um exemplo do cinema japonês. Era um filme que não parecia com o que realmente era o cinema japonês, eles não gostavam dele tanto assim. E a própria Daiei, a própria produtora do filme, não queria que Rashomon fosse enviado para o Festival de Veneza, mas acabou convencida. Se eu não me engano, a própria Daiei falava que preferia que enviassem um filme do Ozu, o Ozu Yasujiro, que a gente não viu aqui ainda, né? Porque esse é o segundo filme japonês que aparece na lista, o outro foi do Mizoguchi. O Ozu vai aparecer em breve ainda, é o outro aí grande, considerado os grandes mestres do cinema japonês. Mas os próprios japoneses queriam que o Ozu, um filme do Ozu fosse, mas acabaram convencidos. E quando o Rashomon passou lá, o filme foi um imenso sucesso. Ele ganhou no Festival de Veneza tanto o prêmio da crítica italiana quanto o Leão de Ouro, o maior prêmio do festival, foi pro Rashomon. Aparentemente o Kurosawa ficou completamente chocado. Parece que ele chegou em casa de um dia meio estressante, que ele não tava muito bem, e a esposa dele virou pra ele e falou: "Você ganhou o Leão de Ouro". E ele ficou tipo: "O que você tá falando?" Porque parece, segundo ele disse numa entrevista, ele não sabia nem que o filme tinha sido exibido no festival, ele não sabia que o filme dele tava concorrendo, e de repente ele ganhou o prêmio máximo do festival, sabe? E é isso, os críticos no Japão achavam muito que esse filme fez o sucesso no Ocidente que ele fez porque as pessoas achavam exótico ou porque as pessoas achavam ele mais ocidental do que era o normal do cinema japonês. O que é muito engraçado para se você assistir a Rashomon, para quem já viu, é que eu acho que, pensando aí que ocidental seria americano, francês, italiano, são os cinemas que a gente tem nessa época, né? Britânico, são os cinemas que a gente tá vendo nessa época. Esse filme não se parece em nada, absolutamente em nada, com nenhum desses. Eu acho que, inclusive, se você pensar no fato de que ele é adaptado de um clássico da literatura japonesa, de alguns anos antes, uns bons anos antes, ele não tem como ser mais japonês, sabe? É bem engraçado essa ideia, mas realmente era o que os críticos pensavam. Tipo, eles não conseguiam entender, os críticos japoneses não conseguiam entender o que os críticos ocidentais viram de tão interessante nesse filme. Além do Leão de Ouro, o filme concorreu no Oscar ao prêmio de melhor direção de arte preto e branco, não ganhou, mas ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que nessa época ainda não era exatamente um prêmio competitivo, não era igual é hoje que tem os indicados e aí anunciam o vencedor. Nessa época eles só escolhiam o vencedor, pronto. Então só anunciava o vencedor, não tinha ali uma lista de concorrentes, né? Obviamente nos bastidores
eles tinham que escolher entre alguns filmes, né? Mas não era divulgado. Então só se tem que ele venceu. E é isso. Bastante coisa sobre. Mas vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele, pra eu depois falar mais um pouco. O livro já começa falando o seguinte: 3 viajantes se reúnem sob as ruínas de um templo durante uma tempestade. Importante frisar que não é um templo, tá? Não é um templo, é um portal de entrada para a cidade. É um portal de entrada para a capital, que na época era Kyoto, não era Tóquio, mas era um portal de entrada para a cidade. É um grande portão imenso, que é uma grande construção, e é isso, é um portal de entrada. É engraçado, o livro fala muito sobre os temas do filme e fala nada sobre a parte técnica, que eu acho que é engraçado porque o livro geralmente fala sobre isso, mas realmente é um filme que tem ali como coisa muito forte a questão temática, né? Porque a ideia é que todos os 3, nos seus depoimentos completamente conflitantes, contam a história de um jeito que é boa pra si. Então o bandido diz que foi ele que matou porque isso traz respeito pra ele, né? Ele é um criminoso, ele já é um criminoso. Então ele inclusive termina o depoimento dele, eu não lembro se no filme, mas no conto, ele termina o depoimento dele falando, tipo, eu vou ser enforcado de qualquer... eu vou ser decapitado de qualquer jeito, então é isso, foi eu que matei, sabe? Não tem porquê ele tentar se fazer de inocente, então ele na verdade se faz de muito grandioso, bandidão mesmo, pra melhorar, entre aspas, a imagem dele como criminoso, né? Pra que ele seja um criminoso mais cruel na versão dele do que ele é na versão dos outros. Enquanto a esposa já faz um depoimento todo em que ela é uma grande vítima e que ela acaba sendo vítima de ambos os homens, e ambos os homens são ruins com ela, e ela acaba... Não é um filme muito pra spoilers, né? Eu tô falando tudo aqui, eu acho que, pelo menos, tudo que eu falei até agora, meio que se sabe, né? Realmente não é um filme muito... Ao mesmo tempo que tudo é muito... reviravoltas, né? Porque se você nunca viu, não faz ideia da história. A ideia de que todos se acusam parece um plot twist, mas eu não acho que ela é feita desse jeito, sabe? É um filme pra você assistir e depois pensar sobre o que você viu. Não é um filme pra você, no final do filme, ficar tipo, nossa, então era isso. Porque não tem uma resposta no final do filme. Não uma convincente, pelo menos. Enfim, a mulher, ela fica uma coisa muito dela meio que defendendo a honra dela como vítima. Ela é uma grande vítima e todo mundo é ruim com ela, o bandido é ruim com ela e foge, o marido é ruim com ela e tá ali ainda, então ela acaba meio que pra se defender de um jeito não muito ativo, porque não é como se ele estivesse atacando ela acaba matando ele, e o outro se mata pra defender a honra depois que o bandido abusou da mulher dele, fugiu, ela fugiu também. Tem uma coisa na versão dele sobre ela dizer que quer ficar com o bandido, depois de que tudo aconteceu, ela diz que ela quer ficar com o bandido, pede pro bandido matar o marido, e o bandido fala, ele se recusa, ele olha pra ela naquele momento e fala, não quero mais você, se você é desse jeito eu não te quero mais, vai embora, a mulher vai embora também, e ele fica tipo, vou me matar. E aí no filme a gente tem esse quarto depoimento do lenhador, que é um depoimento, é como se fosse, eu entendo, o próprio Kurosawa. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu acho que o quarto depoimento é como se fosse o Kurosawa dando o ponto de vista dele. E é justamente uma versão onde ninguém é tão interessante assim, ninguém é tão bom assim. O bandido é super atrapalhado, o marido é meio covarde, ele não tem muita coragem de fazer as coisas, ele acaba lutando com o bandido por falta de opção. A mulher é meio vítima, mas ela também dá uma pilha pros dois brigarem e sabe, também não fica tão inocentezinha assim. E é isso, a última versão é uma em que, em vez de cada um ser a melhor pessoa na história, todo mundo é ruim. Todos são pessoas ruins, todos têm diversos problemas, e é meio isso a última versão, né? E bom, eu acho assim, já tinha assistido 2 vezes, eu falei, acho que essa vai a terceira vez que eu vejo esse filme. Não preciso dizer que eu gosto dele, né? Eu acho que fica meio óbvio. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte, eu prefiro o conto. Sinceramente, eu prefiro o conto. Inclusive, eu nunca tinha lido o conto Rashomon, eu já tinha lido Dentro do Bosque. Eu reli pra gravar esse vídeo, tenho ele aqui, um livro com esses contos e outros, eu nunca li os outros, na verdade. Porque quando eu tinha lido antes, não tinha sido neste livro. Então, recomendo. Os contos são muito pequenos, são bem pequenininhos, você lê assim numa leva os 2 tranquilamente. E eu acho que são bem interessantes. O Dentro do Bosque tem, se eu não me engano, um personagem a mais do que tem no filme, que é a mãe da esposa. Eu acho que é a única personagem. Posso estar enganado, mas eu acho que é a única personagem que tem no conto que não tem no filme. Mas eu acho que é bem interessante. Eu acho que a fotografia do filme é muito boa. Fala-se muito nas cenas do bosque e tal, mas eu gosto muito da cena dos depoimentos. Eu acho a cena dos depoimentos muito boa. Você começa com... É sempre um mesmo quadro
que é um chão meio de areia, assim, terra-areia, bem largo com um muro no fundo e só, não tem mais nada, um muro que você vê terminar, né, e tem um pouquinho do céu em cima, e a pessoa bem na frente falando pra câmera, porque o responsável pela lei ali, o juiz ou, sei lá, chefe de polícia, o livro chama de alto comissário de polícia. Ele não é um personagem no filme, não é alguém que você vê, as pessoas estão falando com ele, mas elas estão falando de frente pra câmera, viradas pra câmera, como se elas estivessem falando com a gente. E realmente no conto também não é um personagem, as pessoas só estão falando com ele. O conto não tem uma estrutura narrativa tradicional, sabe? Ele é realmente uma coletânea de relatos, não tem uma estrutura narrativa comum, tradicional, como a gente tá acostumado. E eu acho esse quadro dos depoimentos muito interessante, em que você tem primeiro o lenhador e mais nada na cena, é só ele. E aí quando vem pro do monge, que é o segundo, o lenhador fica meio que de joelhos no fundo da cena, ouvindo, né? E aí depois, quando você vai ter os outros, fica os dois no fundo da cena de joelhos, porque eles são as testemunhas de fora, né? Eles são as pessoas que estão pra gente contando a história lá no Rashomon, né? No presente do filme. E essas cenas são flashback, né? Porque são o que eles estão contando. E aí eles ficam os dois ali ajoelhados de fundo, meio que fazendo papel de cenário, com a pessoa principal do depoimento, daquele depoimento na frente, falando com o comissário de polícia, né? Que é meio que a gente na história. Eu acho esse enquadramento pra mim, assim, absolutamente maravilhoso. A história do filme é realmente muito boa, mas como eu falei, eu gosto mais do conto. Eu acho que principalmente por não ter essa última versão. Eu gosto de ter a última na minha cabeça, sabe? De imaginar a verdade na minha cabeça, enxergar os problemas dos relatos, porque os relatos têm furos. Existem furos nos relatos. É nítido que tem coisas ali que não são verdade, sabe? Se você prestar atenção no texto, é nítido que tem coisas ali que não são verdade. E eu gosto dessa ideia. E eu entendo o que Kurosawa fez de criar a versão dele, mas eu acho bem interessante. O Japão se incomodou muito nessa época com a ideia dele adaptar uma história de alguém tão conceituado, tão respeitado, né? E muita gente não gostou, muita gente lá não gostou do filme porque achava que ele não fez jus ao texto. O que eu já acho que não é justo. Eu acho que por mais que ele tenha mudado, eu acho que ele mudou muito pouco. Muito pouco. E eu acho que faz jus ao texto, sim. Tem aí algumas mudanças, mas são muito poucas. Muita coisa, inclusive, é totalmente tirada do livro, assim. Uma coisa que eu assistindo dessa vez achei um pouco mais ou menos incômodo pra mim é que, por exemplo, a cena de luta, quando o Tajomaru, que é o bandido, tá dando o depoimento dele, a cena de luta dele contra o outro cara, o marido, é um pouco longa e arrastada, mas isso é parte do relato dele no conto. Ele fala o quanto a luta demorou e quanto demorou muito mais tempo do que normalmente demoraria. Ele nunca levou mais de 20 golpes para derrotar alguém, e essa luta foi até o 23º golpe, sabe? É um ponto importante da história. Então tem tudo isso, tem vários detalhezinhos, assim, das cenas que estão todos ali no conto. É bem fiel. A parte dos depoimentos dos três, em especial, é bem fiel ao conto. Não vou dizer que é 100%, mas é bastante fiel ao conto. E acho que, assim, as atuações estão incríveis. O Mifune, eu acho que era um ator, assim, impecável. Eu acho bem engraçado que ele, na verdade, era super galã, mas ele ficou muito famoso fazendo papéis como este grande bandido. E em Sete Samurais ele faz um papel mais ou menos semelhante também, é tipo um bêbado arruaceiro e tal. E eu acho bem engraçado que ele fez muita fama com isso, sendo que ele era todo galanzinho. E eu acho que tá todo mundo ótimo no filme. É um filmaço. Não tenho nem como recomendar o suficiente. Recomendo que quem quiser dê uma procurada no conto também. Às vezes você encontra por aí. Essa aqui, por acaso, é uma coletânea de contos que tem ele, mas talvez você encontre até pela internet um conto avulso. De repente não é tão difícil assim de achar, não sei. Mas recomendo bastante o filme. Se por acaso você não assistiu, chegou a esse ponto do vídeo e nunca assistiu esse filme, eu recomendo porque eu acho que é um filmaço. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, do filme. Imagino que deve ter gente aqui que já viu. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!